Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa tocar você nesse dia. É tão bom podermos parar para meditarmos na palavra do Senhor, essa palavra que é vida e encorajamento para o seu coração. O apóstolo Paulo nos diz que tudo aquilo que foi escrito com uma finalidade: nos encorajar, nos ensinar como vivermos de maneira a glorificarmos o nome do Senhor Jesus. E eu sei que esse é o desejo do seu coração e do meu coração. Queremos viver para a glória do seu nome. E é tão interessante que na história dos personagens bíblicos nós aprendemos o que fazer para glorificar o Senhor, mas também o que não fazer para entristecermos o seu coração. E eu tenho destacado aqui já há alguns dias esse personagem que fala tanto ao meu coração, que é o profeta Jonas. Eu quero convidar você nesse dia a abrir comigo mais uma vez a sua Bíblia, por favor, no livro de Jonas, no capítulo 1, verso 1, diz: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. E o capítulo 3, versículo 1 diz: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu lhe darei. Temos visto que, apesar de ser um profeta e parte do povo de Deus, Jonas decidiu desobedecer a Deus naquilo que o Senhor falou com ele claramente e abertamente. Não havia dúvidas na mente nem no coração de Jonas sobre aquilo que Deus esperava dele. E por que essa desobediência tão clara, tão explícita? Por que Jonas decidiu desobedecer a Deus ao invés de obedecê-lo? E eu tenho argumentado com você que a desobediência de Jonas, em primeiro lugar, não está respaldada em um problema teológico. A razão da sua desobediência não é o desconhecimento da palavra de Deus, o desconhecimento de Deus e nem do seu caráter. Também o problema de Jonas não tem a ver com o seu relacionamento com Deus. Jonas ouve Deus claramente, sabe discernir a sua voz, para onde Deus o está dirigindo, para onde Deus o está guiando, mas mais impressionante é pensar que Jonas também fala ao coração de Deus e Deus o ouve e responde. O relacionamento deles é um relacionamento aberto. O que tem argumentado com você é que a desobediência de Jonas está respaldada em um problema existencial. Afinal de contas, a Assíria foi o povo que Deus usou muitas vezes na história para destruir o reino do norte. Reino esse que Jonas fazia parte, o reino de Israel. A capital da Síria é Nínive. É bem possível que Jonas tenha visto muitas vezes os ninivitas destruírem a sua cidade, o seu povo, o povo de Israel. Talvez tenha visto até mesmo seus avós, quem sabe os seus pais, serem mortos pelos assírios, que eram truculentos, sanguinários na sua maneira de dominação. Talvez Jonas tenha visto na sua desobediência a oportunidade para se vingar, porque caso a palavra não fosse pregada, os ninivitas não se arrependeriam e então o juízo viria sobre eles e eles então seriam confrontados, seriam destruídos pela boa mão do Senhor. Quem sabe Jonas tenha visto nessa oportunidade a chance de se vingar, mas é interessante que Deus não quer deixar esse profeta dessa maneira. Não é apenas Nínive que precisa de arrependimento, mas o próprio profeta também precisa se arrepender. E de que maneira Deus quer tratar com Jonas? De que maneira Deus quer tratar com o coração desse homem? Qual é o instrumento que Deus usa para tratar com o coração de Jonas? E Deus usa um instrumento muito simples, que é o instrumento que Ele usa para tratar comigo e com você. Deus dirige a ele a sua palavra. Não existe outra maneira de Deus tratar com o nosso coração, senão nos dirigindo a sua palavra. E Deus não fala a Jonas apenas uma vez, mas Deus fala a ele 2 vezes. A palavra é esse instrumento da parte de Deus para tratar conosco. Deus começa nos falando a sua palavra, mas caso a gente persista no estado de desobediência, então Deus começa a usar os meios punitivos para tratar com a gente, como Ele fez com Jonas. Deus dirigiu a ele a palavra, Jonas não ouviu e Deus então começou a agir na história e no tempo a fim de que Jonas fosse cumprir aquilo que Deus estava propondo a ele, trazendo ao seu coração. O interessante é que quando Deus nos dirige a sua palavra,
nós podemos nos posicionar de maneiras diferentes diante da palavra de Deus. Nós podemos decidir obedecer a sua palavra ou podemos decidir desobedecer a sua palavra. E caso a gente decida obedecer a sua palavra, nós veremos Deus agir poderosamente em favor da sua palavra. Perceba, eu não disse que veremos por causa da obediência Deus agir poderosamente em nosso favor. Não, nós veremos Deus agir poderosamente em favor da sua palavra. E caso estejamos em obediência, então veremos essa boa mão atuar também em nosso favor. Mas caso a gente decida desobedecer, nós veremos Deus agir poderosamente em favor da sua palavra contra as nossas vidas. Não é que Deus fica briguento, né? Deus fica embirrado porque a gente decide desobedecer a Ele, Ele bate o pezinho e diz, você não me obedeceu, então agora eu vou punir você. Não, não é isso. A questão é que o vento está a nosso favor quando nós estamos cooperando com a palavra de Deus. Mas se nós estamos caminhando contra a palavra, aquele vento que deveria parecer favorável a nós, vai parecer contrário a nós, porque Deus age para cumprir a sua palavra, como Jeremias diz, Jeremias capítulo 1, que Deus zela na história para cumprir a sua palavra. Então, caso a gente decida obedecer a palavra de Deus, veremos a boa mão de Deus agir em favor da sua palavra para o nosso benefício. E caso a gente decida desobedecer a palavra de Deus, veremos Deus agir em favor da sua palavra contra nós. O que eu quero dizer, assim, resumindo para você, é que de uma forma e outra, os propósitos de Deus se cumprirão. De uma maneira ou outra, a vontade de Deus vai se cumprir na minha vida e na sua vida. A questão é, nós podemos escolher como essa vontade se cumprirá. Você pode escolher nesse dia, se você quer chegar a Nínive através de um barco confortável, ou se você quer chegar em Nínive cheirando sushi, se você quer chegar em Nínive cheirando peixe, você escolhe. De uma maneira ou outra, a palavra do Senhor se cumprirá, porque Deus age em favor, em prol da sua palavra. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.